Olá, pessoal! Então, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá bom? Da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. E eu estou acompanhando o slide aqui do lado. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, é o desenvolvimento humano, é uma tarefa conjunta e recíproca. Vocês abram os slides que eu já postei lá no Live, tá bom? Para vocês irem acompanhando aqui as explicações. O que eu fiz com esses slides? Eu peguei as partes principais do capítulo, tá bom? Do livro da professora Zilma de Oliveira, e vou trazer aqui. Eu vou lendo e a gente vai explicando, e qualquer dúvida a gente vai falando ou pelo Live ou pelo WhatsApp, tá bom? Pois bem, então o começo do primeiro slide, ela começa dizendo o seguinte: desde cedo, as crianças se envolvem em interações que podem ser entendidas como trocas de mensagens. Antes de poderem construir uma lógica narrativa, elas constroem uma lógica na ação, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Antes da criança construir essa lógica de verbalizar, de falar o que ela está fazendo, o que ela está sentindo, o que ela pensou, né? Antes de tudo isso, antes de elaborar essa linguagem, então ela vai construindo essa lógica na ação. Nós demos na sala de aula um exemplo sobre a colher, né? Então a criança vê os adultos usando aquela colher, para que aquela colher serve, a mãe dando a comida na boca dela, daqui a pouco ela começa a pegar a colher, só fica batendo a colher, depois ela tenta levar a comida na boca ela mesma. Então é disso que ela está falando, né? Então primeiro ela vai construindo essa lógica na ação, mexendo nas coisas, vendo como é que as coisas agem, como é que os objetos se rola, se pesa, que estrutura que tem, se é rugoso, se é liso, enfim, ela vai construindo toda essa lógica dela, né, quando ela é bebê, quando ela é uma criancinha pequena, na ação, para depois ela conseguir falar sobre aquilo, né? No caso da colher, para depois ela conseguir falar: mãe, a colher caiu no chão. Então já existe uma narrativa sobre aquele objeto que foi construída depois, né? Então, primeiro a criança, o bebezinho vai se utilizando do corpo, né, para poder sentir o ambiente todo. Depois, as crianças pequenas usam procedimentos como explicações ou exigências de precisão para esclarecer suas construções. Então, em algum momento a criança já começa a fazer algumas perguntas, dependendo da idade dela, é o tipo de pergunta que ela faz, a maneira como ela elabora suas perguntas, né? Mas por que ela precisa perguntar? Porque ela está construindo o mundo dentro da cabeça dela, e é um grande quebra-cabeça que ela precisa juntar. E aí ela vai precisar dessas respostas dos adultos, dos colegas, dos irmãos, dos professores, enfim, para aí poder organizar esse quebra-cabeça, para ela poder compreender algumas coisas que ela ainda não compreende, né? Com a experiência linguística, né, a experiência da fala ou dos gestos, né, no caso da Libras, com a experiência linguística criam procedimentos inferenciais, o seu, então, enfim, sob a forma de provocações e desafios que oferecem ocasião para testar possibilidades, fazer verificações ou justificar ações ou pontos de vista. Daí aquela criança que ela entendeu o que você falou, mas ela começa a, não é desafiar, é como se fosse um desafio, mas ela começa a supor: ah, tá bom, tá chovendo porque tá calor, mas e quando tá calor e não chove? Por que não chove às vezes e tá calor também? Então ela vai... aí você diz: ah, porque às vezes não chega a carregar o tanto de nuvens. Ah, mas então precisa de um monte de nuvens para cair a chuva. Mas por que tem lugar que chove na mesma cidade e no outro lugar não chove? Como aqui em Palmas, por exemplo, né? Enfim, então ela precisa desses argumentos, né, para ir
compreendendo aquela resposta que você deu, fazendo outras perguntas em cima daquilo, para ela ir organizando o conhecimento sobre o mundo, né? Continuando lá no slide, então, com isso desenvolvem atitudes reflexivas que se lhes permitem aprimorar os procedimentos da inteligência e aumentar o campo dos conhecimentos. Os saberes já adquiridos consolidam-se e a curiosidade volta-se para novos saberes. Exatamente, quando ela já compreendeu a questão da chuva, aí ela vai querer saber de outra coisa, e do rio, e vai querer saber da questão do sal, né? Se o sal vem do mar e o açúcar. Então, essas questões, quando ela vai entendendo um campo de conhecimento, ela vai já tendo curiosidade para conhecer as outras coisas, porque o que todo mundo quer, as crianças principalmente, é conhecer o mundo, né? O mundo à sua volta e o mundo mais ampliado, né? Por isso que nós falamos várias vezes em sala de aula, e a gente reforça aqui, que é a questão de qual é a criança que tem essa condição de fazer essas perguntas, né? O meio onde ela está, com quem é que ela está, se essa pessoa tem esse tempo de sentar e dar as respostas, ou fazer outras perguntas, ou pesquisar junto com ela, né? Então, tudo isso para dizer que quanto mais essa criança tiver essa condição de ter as suas respostas, de ter as suas perguntas respondidas, de ter apontamentos para pensar outras coisas, obviamente, né, não é que cresce a inteligência dela, mas ela amplia o universo cultural e fica mais abrangente para ela compreender as outras questões, né? Aí nós vamos para o próximo slide, então, que vai dizer, a construção, isso não pode ficar muito longo, isso já deu 7 minutos, a construção de significações, a gênese do pensamento e a constituição de si mesmo como sujeito se fazem graças às interações constituídas com outros parceiros, em práticas sociais concretas, de um ambiente que reúne circunstâncias, artefatos, práticas sociais e significações. Então, o que isso quer dizer? Né? A construção dessas significações é o que o mundo significa, o que as coisas significam, o que os objetos significam, o que as cores significam, os números, as letras, enfim, essa construção do mundo dentro da cabeça da criança, essa ideia que ela tem dela mesma, né? Essa autoimagem, né? Se ela se valoriza, se ela não se valoriza, enfim, tudo isso vai sendo construído de acordo com esse contato que ela tem, da maneira como esse mundo se apresenta para ela, da maneira como, de acordo com as possibilidades que ela tem de estar interagindo com as pessoas, tanto com os adultos quanto com as crianças, né? E em circunstâncias reais de vida, artefatos, as coisas que estão postas, né? O que ela pode mexer, o que ela pode usar, o que ela pode experimentar, né? Ela vai construindo esse conhecimento de mundo, né? E essa autoimagem dela mesma a partir disso, a partir dessa interação, né? E aí a questão do afeto que nós vimos com Vallon, né? O afeto é um regulador da ação, influindo na escolha ou rejeição de determinados objetivos e na valorização de determinados elementos, eventos ou situações por parte da criança, né? Já falamos sobre isso também. Então, essa primeira questão do afeto, né? Tem a ver com isso, a criança vai escolher aquilo que toca ela, afeto no sentido de afetar, aquilo que me importa, aquilo que eu gostei, aquilo que fez algum sentido para mim. É a partir daquilo que ela vai se despertar para conhecer aquele objeto e para ampliar o seu conhecimento a respeito dele, né? Por isso que a gente diz que as atividades, tanto na escola quanto na educação infantil, precisam ser nascidas daquele meio do interesse das crianças, né? Porque elas só vão querer aprender de fato aquilo que tocou, né? Cada uma delas. E aí tem outra questão a respeito do afeto que a professora Zilma fala. Além disso, o afeto inclui expressividade, a exteriorização de certos estados emocionais socialmente elaborados em uma cultura,
Contudo, em qualquer atividade humana, afeto e cognição são aspectos inseparáveis. Então aí a gente tem duas coisas, né? Primeiro que a partir, essa questão do afeto inclui essa forma de a criança se expressar, né? Mas se expressar de acordo com a cultura dela, aquilo que é conveniente, aquilo que é estabelecido socialmente, né? Então, a gente tem uma cultura que lida de uma forma X com algumas questões, com casamento, com enterro, com feriados, com a comida, enfim, né? Então essa criança nasce no meio dessa cultura e ela vai aprender que no enterro ela não pode fazer festa, que ela tem que chorar, que aquilo significa uma coisa triste, né? Mas se ela tivesse nascido em outra cultura, ela ia ver o enterro de uma forma diferente, né? Tem culturas que fazem festas, acham ótimo, né? Que a pessoa morreu, que foi para outro lugar diferente. Eu vou parar de mexer com a mão, tá? Prometo. Então, por isso, até essa questão afetiva de expressão, né, tem a ver com em que momento histórico ela vive, em que cultura, em que lugar, né? Aquela coisa de, a menina tem que sentar de perna cruzada, a menina não joga bola. Há um tempo atrás era assim, agora todas as meninas jogam bola e pronto, né? Então, por isso que depende do tempo histórico, né, que essa pessoa nasceu, né, que ela vive, é a maneira como ela pode se expressar, né? E a questão que é afeto e cognição, né? Ou seja, a inteligência e a afetividade são aspectos inseparáveis. O Vallon fala muito disso, né? Por quê? Por conta de... Por que são inseparáveis? A cognição é a inteligência, né? O afeto é essa emoção que é tocada. Então, a criança, a pessoa, só aprende aquilo que interessa para ela, né? Nós somos assim também, né? A gente vai procurar no Facebook várias coisas que não nos interessam. Quando surge uma coisa que interessa, a gente entra para aprender aquilo, para ler sobre aquilo. E o que a gente não se interessou, aquilo descarta. A criança faz a mesma coisa desde pequena, ok? O próximo slide vai falar especialmente dos bebês, tá? O bebê é um ser ativo, já falamos muito disso em sala de aula, e desde que nasce, né, desde a barriga da mãe, né, o bebê é um ser ativo e agente de seu próprio desenvolvimento, que já ao nascer apresenta certa organização comportamental e algumas condições para perceber e reagir às situações, sobretudo aos parceiros diversos que formam seu meio humano, né? Então, essa certa organização comportamental que esse bebê que já nasce com ele tem a ver com a própria espécie, né? A espécie humana nasce com determinadas possibilidades de comportamento, que é o quê, né? Que é engatinhar, depois com o tempo andar sob duas pernas, que é pegar os objetos de uma certa forma. Tem cultura que vai segurar uma colher assim, tem cultura que vai segurar uma colher assim, né? Mas esse ser humano, esse bebezinho, ele já nasce com essas possibilidades, né? De sentar, de ouvir, de balbuciar, de chorar, de comer, de fazer cocô, enfim, é isso que ela tá falando aqui, né? E essa capacidade de perceber o que estão falando perto dela, de perceber as vibrações daquilo, de perceber uma música agradável, uma música desagradável, um barulhão que irrita ela, né? De perceber as sensações que ela tem, de estar molhada, de estar com fome, de estar com dor, enfim. Os bebês procuram modular seus meios de expressão para obter a satisfação de suas necessidades fisiológicas, afetivas e cognitivas e construir significados, né? É aquilo que já falamos também a respeito do choro, né? E o bebê, ele não só chora, né? Ele resmunga, ele ri, enfim, ele faz sons, ele mexe o corpo, né? Que é a forma de expressão que ele tem, né? Quando ele for maiorzinho, que ele vai falar, já vai usar linguagem, já construiu toda essa expressividade a partir da linguagem,
Então ele não precisa chorar mais, chora em alguns momentos, mas já não é a única forma de comunicação que a criança tem. Mas o bebê, a única forma que ela tem é essa, né? Fazer os ruídos, mexer com o corpo, enfim, é o jeito que ela tem de dizer o que ela está sentindo. A imaturidade motora dos bebês lhes impõe um período longo de dependência de outros seres humanos. Com isso, durante o período inicial do seu desenvolvimento, o agir do bebê sobre o mundo tende a ser mediado por outras pessoas que lhe respondem e o estimulam nesse processo. Ao realizar tarefas com essas pessoas, a criança desenvolve formas mais complexas de agir em relação a objetos, de estabelecer relações sociais, de simbolizar o mundo e de perceber suas próprias necessidades, né? Então, é por isso que a gente bateu bastante nessa tecla, né? Quem tem bebê em casa, antigamente se achava que o bebê tinha que ficar recluso, né? Guardadinho em algum lugar, quanto menos estímulo melhor, mas isso faz muito tempo, né? Vocês nem eram nascidos. Mas já se sabe hoje que não, que esses bebês precisam mesmo, quanto mais. E não é estímulo, já falamos dessa diferença. A ideia não é estimular o bebê para que ele seja um super, não é nada disso, né? A questão é tratá-lo como um sujeito mesmo, né? Como um sujeito com direitos, né? Então, direito de ouvir música, direito de ouvir história, direito de se pronunciar, direito de falar. Do jeito dele, obviamente, direito de estar sempre bem alimentado, trocado, né, higienizado, enfim. Então, tudo isso também para dizer que isso é quem tem o bebezinho em casa. Isso para quem vai trabalhar na educação infantil com os bebês, né? A maioria das creches já entendem, né, que esse bebê precisa. A gente viu isso nos vídeos, né, em sala de aula, que esses bebês precisam estar soltos, sentadinhos no chão, com possibilidades de engatinhar. Esses bebês precisam de ter bolas grandes para eles poderem, enfim, brincar. Enfim, objetos, livrinhos de tecido, enfim, ou livrinhos de papel também, né? Enfim, objetos, um ambiente estimulador, né, que estimule possibilidades. A gente viu num dos vídeos também que nessa fase o bebê está numa fase sensório-motora, né? Então, o motor é o do corpo e o sensório é da sensação, né? De ouvir, o tato, de enxergar, de pegar, enfim, ele conhece o mundo a partir disso, né? Então, por isso que a gente precisa de um ambiente estimulador para os bebês também, ok? Então, quanto mais ele realiza essas tarefas com essas pessoas que são mediadoras disso, né? Dessa compreensão desse ambiente, mais ela vai ampliando essa capacidade dela de compreender o mundo e ver como é que o mundo funciona, né? O próximo slide vai dizer as interações da criança com seus pais. Aí a gente já está falando da criança maiorzinha, né? As interações da criança com seus parceiros sociais provocam confrontos de significações e incentivam os parceiros a considerar as intenções dos outros e superar contradições que surjam entre eles. Então, o que é isso, né? É só no confronto da criança com outra criança que ela vai conseguir perceber algumas questões que ela não percebe quando ela se relaciona com adultos, né? Por isso alguns pais mães de filhos únicos têm tanta dificuldade em trabalhar algumas questões com as crianças pequenas, porque essa criança em casa, que não foi para a escola ainda, ela não tem outra referência, né? Então ela é o centro do mundo. E a referência que ela tem é do adulto, que tem tipos de comportamento muito diferentes das outras crianças da idade dela, né? Então, por isso, quanto mais ela tiver contato com essas crianças, né, que são próximas à idade dela, que são crianças diferentes, que pensam diferente, que são de culturas diferentes, que usam roupas diferentes, cabelos diferentes, jeitos diferentes de falar, né, de se comportar,
enfim, crianças que dançam, que pintam, enfim, né? Nesse meio com outras crianças é que ela vai percebendo os limites entre ela e o outro, né? Ela vai percebendo o que é convencional socialmente de se fazer. Quando um coleguinha gritou com a professora, bateu em alguma coisa, ele vai observando aquele comportamento, vai observando como é que a professora reage àquilo, como é que os colegas reagem àquilo. Então ele vai percebendo que aquilo não é um comportamento que a sociedade gosta, que os amigos gostam, né? Então assim, ele vai aprendendo o mundo na relação, naquilo que ele vai vendo com os outros, né? Com isso, a criança constitui formas mais elaboradas de perceber, memorizar, solucionar problemas, lembrar-se de algo, emocionar-se com alguma coisa, que são formas também historicamente construídas, né? Esse historicamente construídas tem a ver com aquilo, né? Nesse momento, hoje, 2020, quais são as coisas que a gente pode fazer e que não pode fazer, né? Isso lá em 1950, muitas coisas que a gente faz hoje, a gente não podia fazer naquela época, né? Principalmente as mulheres. Então, por isso, historicamente construídas, vão sendo construídas ao longo da história, ok? Se não ficou muito clara essa questão, depois vocês perguntam lá no WhatsApp. Fator importante no desenvolvimento das interações é a maneira como a criança é representada por seu meio social. Disso depende as diferentes oportunidades que as crianças têm de formar suas funções psicológicas. Interações... É tudo isso que a gente já falou também. E aí eu deixo ali no slide... a sugestão de vocês lerem aqui na página 142 do livro da professora Zilma, né, que ela vai explicar um pouco mais sobre isso, né, que tem a ver com o lugar onde a criança nasce, né, e tem a ver com uma família enxerga as coisas, como a família trata essa criança, né. Aí ela dá aqui alguns exemplos de, por exemplo, se a família acha que a criança tem que ficar quietinha, escurinha, num quarto, sozinha, durante um bom tempo, né, a criança recém-nascida, então ela vai tratar essa criança de um jeito, e depois essa criança precisa ser toda protegida para não ter nenhuma doença, enfim, ou se essa família entende que essa criança já nasceu, já está no mundo e precisa estar livre e precisa de gente perto mesmo e precisa criar anticorpos contra as doenças e tem que pisar no chão mesmo e comer banana segurando na mãozinha, enfim, não recém-nascido, obviamente, né? Mas, então, dependendo de como a família também enxerga as coisas, essa criança vai se desenvolver nesse meio. Então, isso também influencia muito nesse desenvolvimento dela, ok? Mas leiam lá a 142, aquele trechinho só, aquele parágrafo lá que começa com uma visão tradicional de inteligência, tá bom? Próximo slide. O estabelecimento de uma relação afetiva entre o bebê e as pessoas de seu entorno é considerado fundamental na perspectiva sócio-histórica. Então já falamos isso, né? É fundamental esse contato com esse bebê, quando eu vou dar banho, pedir licença para tirar a roupinha dele, aquecer a mão, olha, eu vou colocar a mão devagarinho, será que minha mão tá fria? Né? Então ter esse respeito com o corpo desse bebê, né? No banho, vamos experimentar a água, como é que será que a água tá? E conversar... E contar história e música enquanto toma banho e sentir a água, enfim, porque isso que a gente falou, isso é fundamental, isso tem a ver com essa questão afetiva, com essa construção da autoimagem que a criança tem, né? Então ela vai perceber como é que ela tem que ser tratada, é daquele jeito, com todo respeito e carinho. Então ela sempre vai exigir isso das relações, né? Vai ser aquela pessoa adulta que vai exigir isso de um namorado, de uma namorada, porque não vai aceitar qualquer coisa, porque ela aprendeu desde bebezinho como é que ela tem que ser tratada, com afetividade, valorização, respeito, enfim. Então isso tudo tem a ver com afetividade.
Ali, vou pular um pouquinho isso aqui. Esse psiquiatra, o John Bowlby, já estudamos ele também. Um dos seminários, um dos grupos já falou sobre ele, né? Que formulou aquela teoria do apego ou teoria da ligação afetiva, que dizia que esse vínculo era monomátrico, né? Ou seja, esse vínculo afetivo do bebê era só com a mãe. E, né, vocês lembram disso? Que ele dizia que as crianças não tinham que ir para a escola porque elas seriam super prejudicadas, que esse vínculo afetivo a criança só construía com a mãe. E depois isso foi sendo questionado por outros pesquisadores e a noção de apego foi ampliada, de modo que abrange outras figuras, né? Que depende de com quem essa criança se relaciona em casa, com a avó, com a tia, com a irmã mais velha, com a irmã mais nova, enfim. E depois na escola, né? Com as professoras que vão cuidar dela no berçário, depois as outras professoras, as outras funcionárias, enfim, e as outras crianças com que ela vai conviver, enfim. Então, que depois já se entendeu que não existe nada disso, que essa relação afetiva, ela pode ser ampliada com o máximo possível de pessoas, e isso é muito bom para os bebês, para as crianças, enfim. Interação na escola. O trabalho formativo originado da interação com parceiros prolonga-se por toda a vida, notadamente pela educação escolar, e garante a aquisição, reprodução e transformação das significações sociais construídas na história da espécie. Com isso, amplo campo de transformação pessoal abre-se para a criança, né? Então, é isso que já falamos desde sempre, né? Essa interação com esses parceiros, ela é fundamental. E sempre essa criança, essa pessoa, quando crescer, enfim, vai estar interagindo no trabalho, na faculdade, quando casar com seus filhos, enfim. Então, porque nós somos seres sociais, né? Então, essa interação, ela é fundamental. Mas quanto mais experiências essa criança tiver, melhor essa capacidade de ampliação desse núcleo cultural, né? Dessa capacidade de se relacionar, essa capacidade de compreender o outro, de compreender o jeito do outro, de perceber como falar com as pessoas, de perceber o que as pessoas sentem, né? Então ela vai ampliando cada vez mais essa capacidade com quanto mais pessoas e mais pessoas diversas ela for se relacionando. Por isso que não existe nenhum trabalho efetivo, funcional dentro da educação infantil que faz as crianças ficarem sentadas umas atrás das outras. Isso é absurdo, mesmo na escola, no ensino fundamental, né? Essas crianças precisam mesmo de interação. Ai, nossa, deu um raio aqui. Interação o tempo todo. Vou continuar, se precisar eu paro, depois eu retomo. A motivação para aprender surge à medida que a criança busca dominar algo como meio de satisfazer certas necessidades. Ser colocada em um ambiente que não lhe desperta medo, mas a incentiva a explorá-lo, ter sua atenção dirigida a aspectos significativos para si mesma, são elementos que ampliam o sucesso da criança na grande aventura de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, de conhecer tudo, né? Então, essa questão de estar num ambiente que desperte medo, isso tanto na casa quanto na escola. Tem crianças que ainda têm medo da escola, tem medo da professora, tem medo daquele colega que bate, tem medo do bullying que essa criança sofre, isso é muito comum ainda desde os pequenininhos, né? Então isso, o que ela está dizendo aqui é que isso tudo interfere na aprendizagem da criança, né? Então essa criança que está com dificuldade de aprender é porque uma das questões é essa, ela não se sente segura no ambiente da escola ou da pré-escola. Acho que eu pulei uma frase aqui. O estabelecimento de vínculos entre a criança, o professor, os colegas e os objetos de conhecimento é possibilitado ou dificultado pelo afeto que suscita motivos para a ação, né? Que é isso que a gente acabou de falar. De acordo com o vínculo que essa criança tem com os colegas dela e com a professora ou com o professor dela, isso vai ajudar ou vai atrapalhar a aprendizagem dela, né? Se ela não se sentir segura, se ela não se sentir
querida por essa professora, querida pelos colegas. Não precisa ser querida por todos os colegas, mas ela precisa ter um núcleo de amigos que gostem dela, né? E às vezes acontece que essa criança não tem ninguém, né? E ninguém gosta dela por algum motivo. E aí esse papel da professora é fundamental, né? De ir lá descobrir o que está acontecendo, de intervir, de falar, de trazer para o grupo e de ajudar essa criança a se organizar e se sentir bem na escola para que ela possa aprender. Próximo slide. Inteligência relacionada a grupos e não a indivíduos. Isso é uma coisa bem bacana. Uma visão tradicional de inteligência define como competência individual inata, né? Então, antigamente se achava que a inteligência era isso, era uma competência de cada um. E agora já se sabe que não, né? Entretanto, conhecimentos hoje elaborados com apoio de pesquisas atestam que a inteligência inclui um conjunto diversificado de competências que podem ser afetadas pelo ambiente e está associada a grupos e não a indivíduos, né? Então, dentro da mesma sala de aula, né, a partir dos grupos, eu tenho condição de criar um ambiente inteligente, né? Que é um ambiente de pesquisa, que é um ambiente de interrogações, é um ambiente que usa a curiosidade que as crianças têm sobre as coisas e aí puxa e vai trazendo mais perguntas, ampliando mais essa curiosidade e vai trazendo respostas e vai pedindo outras e vai ampliando. Então, esse é um espaço inteligente, um espaço, porque o espaço inteligente é um espaço que permite às crianças, às pessoas pensarem, né? Que não tem nada a ver com essa escola tradicional e tecnicista, onde a criança fica toda sentadinha e eu fico dizendo o que ela tem que fazer. Ela não precisa pensar, ela tem só que cumprir tarefas, né? Então isso não é um ambiente inteligente, né? E o que essa pesquisa está dizendo é que a inteligência não está mais ligada somente às pessoas, ela está ligada aos grupos, né? Portanto, determinados ambientes ou situações estimulam mais respostas inteligentes do que o outro. Se eu tenho a minha sala um sentadinho atrás do outro, não é um ambiente inteligente, né? A motricidade, a afetividade, a inteligência e a cognição são faces de um mesmo processo de construção coletiva. De acordo com as novas concepções, as instituições de educação infantil devem privilegiar a organização de contextos de atividades que levem todas as crianças ao desenvolvimento da inteligência e da capacidade de criar expectativas, esperanças, fatos, artefatos, princípios, conceitos, enfim, né? Então, que essas questões andam sempre juntas, né? Essa questão da afetividade, da motricidade, que é o que essa criança precisa de ação dentro da sala de aula. Não é sentada com o livro na mão, né? Mas é fazendo experimentos, é fazendo arte, é fazendo música, é fazendo dança, é fazendo matemática, é produzindo textos, é lendo, com espaço para o corpo dela atuar nesse ambiente. A afetividade, que ela vai se sentindo tocada porque ela gosta de estar naquele ambiente e aí ela vai ter a capacidade, então, de ampliar a sua inteligência, ok? Que tá, falta... Peraí, faltam 3 slides ainda. As interações criança-criança como recurso de desenvolvimento. O estudo do papel do educador junto às crianças não pode descuidar do exame das relações que elas estabelecem entre si nas diferentes situações, nos diálogos, nas imitações, nas brigas, nas disputas de objetos, devendo o educador criar condições para lidar positivamente com elas, né? Então, obviamente, juntou mais de 2 crianças, você já provavelmente vai ter conflitos, né? Os conflitos são positivos, desde que a gente sente e converse sobre eles, faça as crianças pensarem e falar sobre aquilo que aconteceu, né? E esse é o papel do educador, né, da professora, do professor, né, porque essas relações, um tomou um brinquedo do outro, um pegou um lápis, rabiscou o caderno do outro, enfim, essas coisas acontecem o tempo inteiro, ou xingou, ou puxou o cabelo, enfim, e essas coisas a gente nunca pode deixar para lá, né, nenhuma situação de conflito a gente pode simplesmente fazer que não viu, a gente está sendo conivente. Numa situação de conflito, se eu não fizer nada, alguém está sofrendo, né? Então eu tenho que sempre fazer alguma coisa, sempre intervir, fazer pensar, fazer falar sobre aquilo, enfim, ok?
Esse é o papel fundamental do professor. Dirimindo os fantasmas das antigas ideias de inconveniência da possível ruptura em uma idade precoce. Então já falamos disso também, né? Que essa como é que é? Dirimindo os fantasmas tirando da cabeça aquela ideia de que a criança não podia ficar junto com outras pessoas, só tinha que ficar junto com a mãe, né? Esquecendo isso, essas pesquisas já mostram a importância dessa experiência extrafamiliar, fora da família, para o desenvolvimento infantil. Quanto mais essa criança se relaciona com o ambiente, com outros espaços, mais ela se desenvolve, ok? Promove a curiosidade mútua das crianças, a identificação e a empatia entre elas, confirmando a importância dessa relação entre as crianças. As funções dos companheiros de idade, né? Companheiros de idade, aqui ela vai falar da relação adulto-criança e da relação criança-criança, né? Então, as funções dos companheiros de idade é a de polarizar atenções recíprocas, constituindo fonte de interesse, imitação e percepção de diferenças. Então é isso, né? A criança ela se desenvolve de uma maneira X diante dos colegas, ela vai aprendendo coisas diferentes que ela aprenderia com os adultos. Já falamos disso aqui também, né? Mas aí onde ela vai despertando pelo interesse de uma outra criança sobre um passeio das formigas, passeio não, formiga não passeia, mas o trabalho das formigas, né? Quer dizer, não sei se não passeia também. Mas então, um colega que teve interesse sobre aquela formiguinha passeando com aquela folhinha nas costas, vai ajudar a despertar o interesse de outra criança, que ele vai falar, olha lá, né? Então uma coisa que a criança nem viu, ela vai começar a prestar atenção. Ai, outro raio. Ai. A prestar atenção naquilo, né? Então, nessa interação, essa é uma das questões, que um vai vendo uma coisa e vai chamando atenção, o outro vai chamando atenção para outra coisa, e esse ambiente, e essas possibilidades dessas crianças vão ampliando cada vez mais de percepção de mundo, né? As interações que as crianças estabelecem entre si, de cooperação, de confrontação, de busca de consenso, favorecem a manifestação de saberes já adquiridos e a construção de um conhecimento partilhado, símbolos coletivos e soluções comuns. O que é isso, né? Então, a minha sala de aula tá ali com as minhas crianças de educação infantil, todo mundo brincou, todo mundo pintou, todo mundo brincou de massinha, então pronto, agora é a hora de arrumar a sala, né? Então cada um vai guardando os seus brinquedos, aquele que não sabe é muito pequenininho, o outro vai ajudando a guardar, aquele vai passando um paninho na mesa onde brincou de massa, vai guardando a massa no pote, vai dobrando os livrinhos e pondo na estante, enfim, tudo isso vai sendo construído, né? Mas daí aquela criança que ainda não sabe, a criança chegou hoje, né? Eu já tô com a minha turma aqui faz 3 meses e a criança foi transferida de escola e chegou hoje. Essa criancinha não tá acostumada a guardar nada, que ela faz a festa e alguém limpa para ela, né? Então ela vai percebendo que os colegas já fazem isso, já vão arrumando a sala, vão guardando, vão passando um paninho aqui, vão arrumando. Então ela já vai entender que ali tá instituído que é daquele jeito. Todo mundo brinca, a sala é de todo mundo ajuda a cuidar da sala, né? Então, é nessa relação, né, que essa criança vai aprendendo também. Para tanto, elas devem ser encorajadas a explicar seus interesses e ideias. O patrimônio de conhecimentos coletivamente construído vai se expandindo para outras situações. Cada ideia é levada adiante com algumas modificações. O patrimônio de conhecimentos coletivamente construído é tudo que a gente tem, tudo que a humanidade já construiu, tudo que já se sabe sobre as coisas, né? Já se sabe fazer uma folha de papel, já se sabe fazer uma caneta, já se sabe fazer uma comida, já tem panela assim, panela assado, já tem computador, enfim. Tudo é um processo, como é que ela fala aqui? Esse patrimônio de conhecimentos coletivamente construídos, né? Que a humanidade foi construindo junto, né? E essa criança, a partir daquilo que ela já vai conhecendo, vai ampliando o seu conceito e vai criando outras situações, né? Outras cenas, outras coisas, outros objetos, enfim. Então, para isso elas devem ser encorajadas a explicar seus interesses e ideias. Por isso que uma sala de educação infantil, aliás, sala nenhuma, né? Mas principalmente uma de educação infantil, não pode ser silenciosa de jeito nenhum. As crianças têm que aprender a falar,
né? Aprender a falar, cada um na sua vez, falar num tom que não agrida ninguém, mas que todo mundo escute, se posicionar. Então essa criança precisa ter espaços dentro da sua sala de aula para se manifestar. Então é o livro que nós vamos escolher. Nós temos 3 opções: quem vota nesse, quem vota nesse, quem vota naquele. Pronto, sobrou 2. Agora quem vota em um, quem vota em outro. Então essa criança precisa dizer: olha, eu não gosto desse livro. Mas por que você não gosta? Ah, porque essa história é chata, é sem graça, não sei o que tem. Pois é, mas a maioria quer ouvir a história desse livro, então a gente vai pela maioria, né? Mas essa criança precisa se expressar, ela precisa sentar em roda. Eles acabaram de fazer um trabalho de arte, ou de pintura, ou de escultura com massa, enfim. Elas precisam sentar em roda e falar sobre os seus trabalhos. Olha, esse boneco eu fiz assim, assim, assado, e eu me inspirei em tal coisa, ou esse boneco é meu pai. Né? Eu fiz assim, eu coloquei o bracinho e pus esse chapéu, enfim, né? Vai construir coisa com sucata, vai construir um foguete, né? Vai sentar em roda e vai falar sobre a sua produção, né? Essa criança precisa de espaço, já falamos isso. A linguagem escrita, ela é fundamental, mas a linguagem oral é muito mais fundamental. Essa pessoa precisa aprender a ouvir, a falar, né? E se posicionar, a ouvir aquilo que o outro falou, reelaborar as ideias, reorganizar o seu discurso. Isso ela tem que aprender desde pequenininha, porque não é de adulto que ela vai conseguir. Isso a gente tem que trabalhar desde pequenininho. E quando criança... Não pulei nada lá, não. Quando crianças pequenas trabalham em pequenos grupos com atividades adequadas a seu nível de desenvolvimento e a seus interesses, passam a construir sequências de trabalho em que se mostram capazes de inventar e desenvolver iniciativas, né? É aquilo que já falamos. Quanto mais espaço ela tiver para aprender, para criar, para pesquisar, mais ela vai inventar coisas, mais ela vai organizar o pensamento dela, enfim. Além disso, na relação com os parceiros, aprendem que ser membro de um grupo envolve competências para aquecer e contrapor-se, né? Aquecer, concordar ou discordar, né? Em momentos variados, ser dependente ou independente, líder ou seguidor, além de refletir sobre o que significa ser justo, verdadeiro, belo, né? Belo nesse sentido de ser ético, né? De estético. É uma valiosa arena de crescimento pessoal. Então, o que ela está dizendo no geral desse capítulo é justamente isso. Uma sala de aula de educação infantil que eu promova isso, né? Que eu promova permanentemente questões para serem discutidas juntos. Olha, alguém quebrou a fechadura dessa porta. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos sentar aqui. Como é que foi? Ah, eu vi que foi. Não estou perguntando quem foi ou quem não foi. Estou perguntando o que nós vamos fazer agora com isso. Ah, então agora a gente tem que fazer uma vaquinha, tem que ou chamar o pai de alguém, ou que conserta, enfim, né? Mas as questões que surgem, elas são pertinentes a todo o grupo, né? Então é preciso que a gente sente com as questões e discuta, né? E traga informações. Olha, vocês estão sabendo que começou a vacinação no posto de saúde sobre tal coisa, né? Então, pois vamos fazer um bilhetinho, mandar para casa. Então, antenar essas crianças, né? E deixá-las falarem sobre aquilo que elas sabem. Enfim, resumindo, quanto mais acesso essa criança tiver a coisas que ela possa pesquisar, compreender, aos conhecimentos, a questões que vão sendo propostas, a um ambiente de sala de aula rico, cheio de oportunidades, como a gente já falou, dos cantinhos, né? O lugar para escrever, lugar para cantar, para ouvir música, lugar para vestir fantasia, lugar para brincar de massa, enfim, né? Quanto mais possibilidades ela vai ter, mais ela vai tendo possibilidades mesmo de ampliar esse universo cultural. Ok, gente? Então concluímos aqui o slide e até a próxima, então.